Operação Taturana. TJ condena 9 políticos e uma instituição financeira por improbidade administrativa. Disputa no Tribunal de Contas do Estado. Pleno do TJ analisa pedido de vaga de conselheiro feito pelo Ministério Público de Contas. E ainda, treinamento na ESMAL. Novos estagiários do Poder Judiciário são capacitados. A partir de agora, no Em Dia com a Justiça. Olá! A gente começa esta edição com a condenação de 9 políticos e uma instituição financeira por improbidade administrativa. O esquema foi denunciado em 2007 pela Operação Taturana e teria desviado cerca de 300 milhões de reais da Assembleia Legislativa de Alagoas. Os desembargadores da Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Alagoas se reuniram novamente para retomar o julgamento das prejudiciais de mérito, que são as chamadas irregularidades processuais no processo dos Taturanas. O julgamento teve início em setembro, mas não foi concluído devido a pedido de vistas e divergências. Na sessão do dia 3 de novembro, o desembargador Celírio Adamastor divergiu, votando para reconhecer irregularidades processuais alegadas pela defesa dos réus Arthur Lira, Cícero Amélio e Cícero Almeida. Sendo assim, seguindo as regras do Código do Processo Civil, ficou decidido que houvesse a ampliação do julgamento, incluindo mais 2 desembargadores por meio de sorteio. Foram eles Paulo Lima e Elizabeth Carvalho. O julgamento ele versará exclusivamente sobre 2 matérias. A citação inválida dos acusados Arthur Lira e Cícero Amélio e a questão da prescrição do acusado Cícero Almeida, de forma que as partes, isto é, o Ministério Público e os réus só poderão enfrentar essa matéria no julgamento de hoje. Os advogados dos 3 réus tiveram cada um 15 minutos para a sustentação oral. O processo, em razão do meu constituinte, ele encontra-se viciado no sentido nulo, ou há um vício processual, que importa que o processo precise ser anulado. O caso que estamos aqui já tinha 6 ou 7 anos de término de mandado do seu Cícero Almeida. Ele está tendo que resgatar informações de um período que ele não estava mais na Assembleia. Então, é esse respeito à segurança jurídica, esse respeito ao Estatuto da Prescrição que a gente quer defender aqui. Após os debates, os desembargadores declararam seus votos. Por 4-1, todos os 3 réus tiveram mantidas suas condenações por improbidade administrativa. A decisão determina aos 9 réus o ressarcimento ao erário em valores que vão de R$ 182 mil a R$ 435 mil. Pagamento de multa, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos, impossibilidade de contratar com o poder público por 10 anos e perda de cargo ou função pública que esteja ocupando no momento. Já para o Banco Rural foi imposta a proibição de contratar com o poder público por 3 anos e multa civil no valor de 100 vezes a remuneração recebida pelos deputados estaduais em janeiro de 2003, conforme a Lei de Improbidade Administrativa. Esperava-se impunidade para o que foi a maior roubalheira neste Estado. E o Tribunal de Justiça deu uma resposta eficiente. Vimos hoje uma decisão histórica, uma decisão que bane da vida pública pessoas envolvidas na prática de improbidade administrativa, pessoas que praticaram desonestidade no âmbito do serviço público. A decisão dada pelo Pleno do TJ foi em segunda instância e ainda cabe recurso aos réus. E o Pleno do Tribunal de Justiça começou a analisar a disputa pela vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O Ministério Público de Contas e o governo pedem a vaga. O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas se reuniu para julgar um mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas. A associação defende que a vaga do Tribunal de Contas de Alagoas, até então ocupada pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, que pediu aposentadoria, seja preenchida por um dos 3 procuradores de contas indicados na lista tríplice, já homologada pelo Tribunal de Contas. Nunca houve nenhum conselheiro
oriundo da carreira do Ministério Público de Contas. E só falta essa representação para o Tribunal de Contas se ajustar à composição definida pela Constituição Federal. O Procurador-Geral do Estado, Francisco Malaquias, defendeu que a vaga deve ser preenchida através de livre escolha do governador. É preciso que o Ministério Público de Contas resolva sua questão de personalidade. Qual vaga dele? Ele brigou pela de Fernando Toledo, briga pela de Cissa Média, agora briga por essa. Tem que saber qual é a vaga exata do Ministério Público para que possamos operar a justiça. Segundo determina a Constituição Federal, das 7 vagas do Tribunal de Contas, 4 são indicadas pela Assembleia Legislativa, uma de livre escolha do governador, uma de auditor técnico e outra destinada a um representante do Ministério Público de Contas. O desembargador Domingos Neto, relator do processo, votou pela concessão do mandado de segurança, impetrado pela associação. O voto determina que o governador do estado nomeie um dos membros do Ministério Público de Contas indicados na lista tríplice. Foi definido prazo de 15 dias e, em caso de descumprimento, seria aplicada uma multa diária pessoal ao governador no valor de R$10 mil. Após uma longa discussão, a sessão acabou sendo suspensa depois que o desembargador Tutimés Ayran solicitou um pedido de vistas. Há uma ação tratando da vaga do conselheiro Cícero Amélio, da legalidade da indicação do conselheiro Cícero Amélio no Tribunal Regional Federal da nossa região. O resultado dessa ação pode, de alguma forma, interferir no nosso julgamento. De modo que, diante dessa possibilidade, e para aprofundar a análise, eu resolvi pedir vista. Magistrados e outros profissionais ligados à área da justiça participaram de uma manifestação nacional. O grupo fez um ato contra a impunidade e a corrupção. As autoridades alagoanas se reuniram no Fórum da capital e protestaram contra o texto base aprovado na Câmara Federal durante a madrugada do último dia 30, como esclarece o juiz Ney Alcântara, presidente eleito da Associação dos Magistrados em Alagoas. Nós podemos chamar especialmente a grande afronta que o parlamento fez à noite, aonde pegou uma medida que era anticorrupção, ela transformou em uma medida em favor da corrupção. Se essa medida passar, ela vai impedir que juízes e promotores atuem, inibindo que políticos corruptos, autoridades corruptas, pratiquem atos e sejam processadas. Representando o Ministério Público no ato, o promotor Alfredo Gaspar de Mendonça afirma que a mobilização tem como principal objetivo alertar a população brasileira sobre a atual situação política do país. Nós não podemos admitir, enquanto cidadãos brasileiros, que essa inércia popular continue. Estamos nos manifestando em nome da coletividade, porque o Brasil não aguenta mais de tanta corrupção. Para o Procurador-Geral do Ministério Público Federal, Rodrigo Tenório, a medida dos deputados é retrógrada e inaceitável e tem como única finalidade estimular a corrupção no país. Prender alguém sem fundamento será passível de prisão, mas o que seria esse sem fundamento? Ou instaurar procedimento investigativo sem justa causa também geraria prisão e perda do cargo. O que é isso? Quebra de decoro. Qual a definição de quebra de decoro? Então, esses tipos penais são tão abertos, que o que vai acontecer é criminalizar a postura lídima, decente dos membros do MP e da magistratura. O que está em xeque com o texto constitucional é a independência do Poder Judiciário. Na hora que se quer amordaçar o Judiciário, na hora que se quer criar um AI-5 para o Judiciário, a Constituição está sendo atingida. E ela é atingida na exata medida em que esse projeto de lei violenta a independência do Poder Judiciário. A multiparentalidade foi tema de debate do 8º Encontro Alagoano de Direito da Família. O evento foi promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito da Família e teve a participação de magistrados do Tribunal de Justiça. Segundo especialistas, a multiparentalidade é a possibilidade de se ter reconhecidos juridicamente os vínculos do genitor biológico e afetivo. Causava constrangimento se dizer antigamente que uma mulher separada ou divorciada ou desquitada, como era muito mais atrás,
constituísse uma nova família. E agora, com o abraço constitucional, nós temos o prestígio da família brasileira, seja ela de que tipo for. Basta que presente o principal elo da família, que é a afetividade. Participaram do debate os juízes Vladimir Paes de Lira, da 26ª Vara Civil da Capital Família, e a juíza Ana Florinda Dantas, coordenadora do Núcleo de Promoção da Filiação do Tribunal de Justiça de Alagoas e presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito da Família, em Alagoas. Para a juíza, a multiparentalidade ainda é um conceito que está sendo construído. Não há uma definição da doutrina, a própria jurisprudência caminha nos dois sentidos, de reconhecimento e não reconhecimento, e até aquela que reconhece com efeitos diversos. Então, realmente é um material excelente para a discussão. Tanto o juiz Vladimir Paes de Lira como a juíza Ana Florinda Dantas lembraram que vários casos de multiparentalidade já foram julgados por eles aqui em Alagoas. Muitas vezes a solução que se dava de tirar um pai para colocar outro não atendia, porque o que está no registro cria de fato, e o que não está, por exemplo, o biológico, também cria de fato. Tirar um e botar o outro, você vai sonegar uma paternidade ou vai excluir outra paternidade. O tribunal, inclusive, já apreciou em 2º grau algumas situações e nosso tribunal, como sempre, está bem à frente, né, das matérias. A Escola da Magistratura de Alagoas capacitou os novos estagiários de Direito do Tribunal de Justiça. O treinamento começou com uma ferramenta fundamental, o Sistema de Automação da Justiça. Cerca de 30 candidatos aprovados no processo seletivo 2016 para estágio de Direito no Poder Judiciário de Alagoas participaram de mais um curso preparatório na sede da Escola da Magistratura. Na oportunidade, esse grupo de estudantes convocados foi treinado para o uso do Sistema de Automação da Justiça, o SAGE, e também recebeu capacitação sobre como efetuar o primeiro nível de atendimento nas unidades judiciárias onde irão atuar. É importante que eles, ao chegar nas suas unidades, saibam, tenham uma noção, ainda que sumária, ainda que breve, do sistema, para não chegar lá sem sequer conhecer a nossa principal ferramenta, que é o sistema de automação. Esse foi o primeiro grupo de estudantes, mas nos próximos 3 dias outros candidatos aprovados também devem ser treinados, totalizando a preparação dos quase 150 estudantes convocados no último dia 25 de novembro em publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Eu já estagiei em escritório de advocacia, já sei um pouco da prática do advogado e agora estou tendo a oportunidade de ver um pouco da prática cartorária e também dos atos do juiz. Vai ser muito interessante e para mim é muito importante porque eu pretendo um dia seguir a carreira de magistrado. O coordenador de projetos especiais da ESMAL, juiz Hélio Pinheiro, destaca a importante contribuição que os estudantes irão trazer ao Poder Judiciário e a oportunidade promissora que o estágio proporciona para quem deseja iniciar uma carreira no TJ. Faz muita diferença para o desempenho das atividades do nosso Poder Judiciário, dos órgãos do Poder Judiciário. E para eles também é muito importante porque eles vêm consolidar uma teoria com o uso da prática. Então, para os estudantes, o estágio, eu acho que faz parte do processo de aprendizagem, que não se pode abrir mão dessa fase do conhecimento. Então, é bom para todo mundo, para o Poder Judiciário, para os juízes e para os estagiários. Assim a gente termina esta edição do Em Dia com a Justiça. Veja essa e outras reportagens em nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube ou pelo Facebook e Instagram. A gente se vê no próximo programa. Até lá!